Então, bom dia. Hoje nós temos o prazer de ter aqui Dr. Oberes Vitor Braga de Andrade. Dr. Oberes vai falar para a gente hoje sobre o diagnóstico das principais tubulopatias primárias. É um assunto extenso, mas eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente em São Paulo e agora conosco aqui, e ele virá posteriormente, pessoalmente aqui, né, doutora, se Deus quiser. Dr. Obres é professor assistente de nefrologia pediátrica da Santa Casa de São Paulo, mestre em nefrologia e doutor em pediatria na Santa Casa e membro do Departamento de Nefrologia Pediátrica da SBN. Também é membro do Comitê de Nefrointensivismo, né, de Pediatria, da AMIB e nefrologista pediátrico do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Então, hoje, doutor Obres, muito prazer em tê-lo aqui conosco e espero que a gente possa aproveitar, com certeza, pelas boas indicações da doutora Paula e de outras pessoas que já me mandaram mensagens aqui. Então, a palavra é sua e muito obrigada por estar aqui conosco. Bom, eu que agradeço, a Maria Alice, a Paula e todos da coordenação aí do Hospital de Base São José do Rio Preto. É um prazer estar falando com vocês. E, bom, as tubulopatias sempre são um tema desafiador em todas as áreas, né? E muito extenso. Então, a gente vai comentar alguns aspectos de diagnóstico das principais tubulopatias primárias, né? A gente não vai completar todo o tema, a gente não teria tempo. Muito bem. Bom, nós sabemos que os túbulos renais, conforme características anatômicas e funcionais, eles são divididos em 4 segmentos: o túbulo proximal, a alça de Henle, o túbulo distal e o duto coletor. E os túbulos renais, eles Não fica é, desincronizado. é, é, eles ultrafiltram cerca de 99% do filtrado, né? E uma absorção grande de volume, uma variedade de solutos, e isso ocorre através de reabsorção, secreção e de vários mecanismos que vão resultar na composição final da urina. E eles apresentam um papel crítico no balanço hídrico, no equilíbrio ácido-base eletrolítico e na homeostase do organismo. Então, as tubulopatias a gente pode conceituar como enfermidades complexas, heterogêneas, com alterações primárias ou secundárias de comprometimento do túbulo ou do interstício renal. Mas elas podem envolver o glomérulo também e ter manifestações sistêmicas bem variáveis. As manifestações dos distúrbios tubulares levam a consequências, e aqui a gente vai comentar algumas delas. Então, grande parte das ciclopatias apresentam um potencial de caráter genético, hereditário, né, com vários modos de transmissão. Então, eu posso ter a evidência de histórico familiar, consanguinidade, o risco de recorrência da mesma condição em membros da família, e isso aumenta a importância do teste e do aconselhamento genético. Muitas vezes as tubulopatias fazem parte de contexto de doenças sistêmicas ou sindrômicas. Então, as manifestações podem ser múltiplas, variáveis e inespecíficas, dependendo dessas condições de base, envolvendo distúrbios metabólicos, endocrinológicos, autoimunes, neurológicos, cardiovasculares, neuromusculares, alterações específicas oculares, auditivas e assim por diante. Muitas vezes eu tenho inabilidade nos mecanismos de concentração urinária e perda de solutos urinários de urease osmótica. Isso pode levar a poliúria, polidípsia, sede, avidez ao sal, polidrâmio por volume urinário excessivo na vida uterina e episódios de desidratação intermitente, especialmente na ausência de perdas extra-renais. A poliúria e polidípsia, a redução da ingestão calórica e a perdas urinárias de vários elementos, podem levar a acidemia metabólica e hipofosfatemia, hipocalemia, hipocalcemia, hipernatremia, como hipermagnesemia, e associada a distúrbios endócrinos, como distúrbios no eixo GH e GF1, redução da 1,25, distúrbios tiroidianos, aumento
da FGF-23, isso pode resultar em déficit de crescimento, baixa estatura, desnutrição, anorexia, manifestações variáveis dos distúrbios eletrolíticos eventualmente associados e doença óssea em criança, que a gente se traduz pelo raquitismo. Com mecanismos compensatórios nos quadros que correm com acidemia metabólica e os distúrbios endócrinos e hormonais, eu posso ter vômitos recorrentes, taquipneia, anorexia, dinamia, diarreia e febre. Os vários distúrbios metabólicos e eletrolíticos persistentes e recorrentes, com a desnutrição, podem levar a hipotonia, distúrbios musculares, como paralisia periódica, tetania, fraqueza musculares, e também manifestações cardiovasculares. A desidratação, a poliúria, os vômitos e a hipocalemia crônica, quando presentes, podem levar, por exemplo, à constipação. E a fosfatúria, a hipofosfatemia ou a hipocalcemia e os distúrbios da vitamina D podem levar aos quadros de raquitismo. Classicamente, as tubulopatias podem ser estratificadas em secundárias, muitas vezes adquiridas ou relacionadas a enfermidades sistêmicas, doença de base ou nefrotoxicidade. E primárias, também denominadas hereditárias, que tipicamente aparecem na faixa pediátrica, mas não exclusivamente. E o avanço molecular e genético possibilitou a caracterização de várias mutações. Hoje a gente tem mais de 50 genes comprometidos, com diversos transportadores tubulares apresentando disfunções. Habitualmente, conforme as alterações fisiológicas e metabólicas, a gente descreve a tubulopatia conforme o mecanismo fisiopatológico e o setor principal envolvido do nefro. Lembrando que algumas vezes eu tenho um processo primário, um sítio do nefro, mas ele tem consequências em outros setores também. E classicamente a gente utiliza epônimos, né? Síndromes específicas determinando tubulopatias conforme o aspecto histórico envolvido. A importância de reconhecer essas tubulopatias é que são doenças raras, caracteristicamente pediátricas, muitas vezes é um gap grande para clínicos e especialistas de adultos, o diagnóstico é laborioso e complicado, as manifestações inespecíficas, insidiosas, mas é importante o diagnóstico precoce no sentido de prevenir complicações, tanto em curto e longo prazo. Em geral, o tratamento é conduzido por profissionais ou serviços de referência especializados, né? E como apresenta uma base genética e hereditária, a grande maioria, o aconselhamento genético é importante. Bom, nesse slide, vocês veem que as tubulopatias podem ter manifestações muito variáveis. Pode ser um achado incidental num pré-operatório, por exemplo, de distúrbio eletrolítico, ou a inserção na condução de uma doença sistêmica ou genética. Eu posso ter um neonato com polidrâmino, baixo peso, hipocalemia, ou na investigação de uma nefrocalcinose, urolitias e assim por diante. Mas a gente tem algumas manifestações que são mais prevalentes. São elas o déficit pondoestatural, a poliúria, a polidípsia, o diagnóstico diferencial de raquitismo, aquela criança que não está bem, anorética, taquipneica, vômitos, eh, eh, e principalmente também, que vai nos nortear em termos de investigação, é quando a gente tem um perfil de um distúrbio ácido básico ou eletrolítico persistente ou recorrente, associado muitas vezes à alteração da volemia e ou da pressão arterial. Aqui a gente tem uma linha geral de investigação. Então, é importante o histórico neonatal, pessoal familiar, as manifestações clínico-laboratoriais, a avaliação do volume urinário, se eu tenho uma doença de base ou síndrome específica, estou usando medicações, além de manifestações extra-renais que vão auxiliar na determinação de características fenotípicas.
No exame clínico geral especial, é importante a avaliação tropométrica, da volemia, da pressão arterial, a busca por alterações ósseas de raquitismo, avaliação neuromuscular e cardíaca e as manifestações neurológicas. Muitas vezes é importante eu excluir outra fonte que não tubular, de perda de eletrólitos ou bicarbonato. O exame de imagem pode nos ajudar, a ultrassonografia em termos de nefrocalcinose, ou avaliar a presença de anomalias congênitas do rim, do trato urinário, radiografias, entre outros exames, na avaliação óssea. Na sequência, a avaliação do equilíbrio ácido básico e dos eletrólitos. Então, a gasometria no cálculo do anion gap, a avaliação da função renal, dos vários eletrólitos, albumina, diferenciando também as tubulopatias de doença renal crônica, outras causas, etiologias glomerulares, em anomalias congênitas, erros inatos e doenças metabólicas, que muitas vezes se acompanham com distúrbios tubulares. Eu posso lançar mão de avaliação dirigida dos eletrólitos urinários, da habilidade de concentrar ou acidificar a urina, e não é incomum a gente utilizar cálculos derivativos para avaliação da função tubular e do perfil hormonal, avaliando fração de excreção dos eletrólitos, gradiente transtubular, hipercalciúria, hipermagnesiúria, avaliação do cloro urinário, manuseio do fosfato, alguns marcadores, como renina, aldosterona, apopeptina e metabólitos e biomarcadores relacionados à vitamina D e à alteração óssea. De forma geral, cada vez mais é importante o estudo genético, e pode ter alguma logística, dependendo da manifestação inicial, mas, em geral, o sequenciamento completo do exoma é a indicação primária. Bom, nós vamos rever aqui algumas questões da interface de distúrbios ácido-base e tubulopatias. Então, classicamente, a acidose metabólica, no distúrbio de acidificação, ela tem uma característica de ser de anion gap normal e hiperclorêmica. Isso se deve à perda primária de bicarbonato pelos tubos. Enquanto que a alcalose metabólica, ela tem a característica de ter um perfil de ser salino ou cloro resistente. E ela se deve principalmente ou ao aumento da atividade da aldosterona, ou ao aumento da eletronegatividade do lúmen tubular ou à hipocalemia associada. E eu tenho uma perda de cloro específica, dependendo de cada tubulopatia específica. Vamos rever rapidamente, então, a importância da avaliação do anion gap nessa interpretação das acidoses metabólicas. Então, nós sabemos que a lei da eletroneutralidade estabelece que a soma de ânions mensuráveis mais ânions não mensuráveis é igual a cátions mensuráveis mais cátions não mensuráveis. Como o sódio é o principal cátion mensurável no plasma, 90%, eu tenho 10% de cátions não mensuráveis. Em relação aos ânions, eu tenho bicarbonato e cloro, que corresponde a 85%. Ou seja, eu tenho 15% de ânions não mensuráveis. Então, fisiologicamente, existe uma diferença entre ânions não mensuráveis e cátions não mensuráveis, cerca de 5% dos íons, e se eu incluir essa análise nessa equação acima, eu resulto que a diferença entre ânions não mensuráveis e cátions não mensuráveis, que é o anion gap, ou hiato aniônico, corresponde à diferença entre cátions mensuráveis, que é o sódio, menos ânions mensuráveis, que é a soma de bicarbonato e cloro. Então, o anion gap, na prática, ele pode ser analisado pela diferença entre sódio menos a soma de bic e cloro. Dependendo do seu laboratório de eletrodo sensível, vou ter um valor normal. Na literatura, esse valor varia de 12 a mais ou menos 4 mex por litro. Aqui nós temos a distribuição, então, dos cátions e dos ânions, né? Ilustrando que o anion gap seria a diferença entre sódio e bicarbonato mais cloro.
Entre os ânions não mensuráveis, eu tenho sulfato, fosfato, ânions orgânicos e albumina, entre outras proteínas. Como a albumina é 75% dos ânions não mensuráveis, eu preciso corrigir o meu anion gap na vigência de hipoalbuminemia. Cada queda de 1 grama por decilitro da albumina sérica, o anion gap vai se elevar em torno de 2,5 max por litro. E o que me auxilia o anion gap? No estudo da acidose metabólica. Eu posso ter acidose metabólica por 2 grandes mecanismos. Primeiro, por perda primária de bicarbonato. Isso ocorre, por exemplo, por perdas gastrointestinais ou renais. E eu tenho como característico o anion gap normal e hipercloremia. Ou eu posso ter acidose metabólica não por perda primária de bicarbonato, mas por aumento de hidrogênio, seja de forma endógena ou exógena. Por exemplo, presença de lactatos, cetoácidos, toxinas ou decréscimo da capacidade de excreção, por exemplo, na injúria renal aguda, na doença renal crônica. Essa situação se caracteriza por anion gap elevado. Então, considerando a nossa distribuição eletrolítica, vamos expressar, por exemplo, um paciente com sepse. Eu tenho primariamente um aumento de cátions, né? Aumenta a minha coluna de cátions. Como eu preciso aumentar a eletroneutralidade, o que acontece? O organismo joga do intracelular para o intravascular ânions não mensuráveis, sulfato, fosfato, proteínas, para tentar manter a eletroneutralidade. Como eu aumento os ânions não mensuráveis, a diferença entre ânions não mensuráveis e cátions não mensuráveis, que é o anion gap, encontra-se elevado e o cloro é normal. Em outra situação, como por exemplo diarreia ou acidose tubular renal, pela perda tubular de bicarbonato, eu não tenho um aumento primário da coluna de cátions. Consequentemente, não há necessidade de aumentar os ânions não mensuráveis. Dessa forma, os ânions não mensuráveis, eles estão normais e o anion gap é normal. Nesse caso, em geral, eu tenho hipovolemia na maioria dos casos, existe necessidade de reabsorção de cloro pelo túbulo proximal, pelas tight junctions, e também uma extrusão de cloro da célula para o intravascular para aumentar a eletroneutralidade. Então, eu posso estratificar as acidoses metabólicas em 2 grandes grupos, aquelas com anion gap elevado e aquelas com anion gap normal e hiperclorêmica, onde se encaixa os pacientes com tubulopatia e distúrbios de acidificação. Em relação à alcalose metabólica, o cloro urinário, além da história, tem importância. Eu posso estratificar em salino sensível, cloro responsiva, quando o cloro urinário é baixo. E salino resistente ou cloro resistente, quando o cloro urinário é elevado. Vamos tomar, como exemplo de alcalose metabólica salino sensível, uma situação de vômitos ou hipovolemia. Então, o que acontece? Nessa situação de vômitos, perdas gástricas e hipovolemia, o túbulo proximal, aqui exemplificado, vai ajudar o organismo tentando reabsorver sódio de várias maneiras. Eu vou reabsorver sódio acoplado à glicose, aminoácido, fosfato, sódio, potássio, água e cloro através das tight junctions que se abre, e eu vou trocar sódio com H+, também pela atividade do NHE3. Consequentemente, isso aumenta a reabsorção de bicarbonato pelo túbulo proximal, levando à alcalose metabólica. E como existe a necessidade de aumento do cloro urinário, que é o principal ânion responsável pela tonicidade vascular, o cloro urinário ele é baixo na alcalose metabólica salino sensível. Já na alcalose metabólica salino resistente, o cloro urinário é elevado, assim como a fração de excreção de cloro, e a gente vai mostrar posteriormente. Outra ferramenta, então, que comentamos é a avaliação de cálculos derivativos. Então, muitas vezes a gente precisa calcular a fração de excreção de sódio, a análise do potássio sobre a razão de creatinina, a fração de excreção de potássio, gradiente transtubular de potássio, em relação ao fósforo, a reabsorção tubular de fósforo, ou a taxa máxima
de reabsorção de fósforo corrigida pela taxa de filtração, em algumas ocasiões a fração de excreção de magnésio, além do cloro urinário já comentado. Bom, então, como comentamos, a história, a apresentação fenotípica, entre outros dados, nós vamos tentar investigar a racionalidade, qual é o principal segmento tubular envolvido naquela provável tubulopatia. E uma maneira de estudá-las é avaliar o distúrbio ácido básico ou eletrolítico persistente ou recorrente, no sentido de avaliar essas características de acidose, alcalose metabólica, ou eu posso ter distúrbios específicos, isolados, do sódio e da água, do fosfato, do cálcio, do magnésio, entre outros metabólitos. Bom, aqui, pessoal, não se assuste, a gente tem um fluxograma geral das tubulopatias, certo? E a gente vai tentar, então, destrinchar um pouco de forma dinâmica, né? Então, uma vez eu suspeitando de um paciente com tubulopatia, lembra, déficit constatural, poliúria, polidípse, raquitismo, são coisas que chamam a atenção, né? Eu preciso afastar anomalias congênitas do rim, do trato urinário, ciliopatias e nefropatias crônicas, porque, embora eu possa ter uma tubulopatia como causa secundária de doença renal crônica, estima-se que até 10% dos casos, alguns trabalhos podem demonstrar, à medida que eu tenho disfunção renal progressiva, eu vou ter comprometimento das funções do tubo. Bom, e aí eu vou lançar mão de todas as ferramentas que a gente acabou de comentar e a gente vai partir da avaliação do equilíbrio ácido básico e eletrolítico, partindo dos casos de acidose metabólica e hipercloremia com anion gap normal. Então, nós podemos avaliar o potássio sérico inicialmente. Na vigência de hipocalemia e potássio normal, nós podemos ter acidose sublarrenal proximal, acidose sublarrenal distal, chamada tipo 1, porque foi a primeira descrita na literatura. Eu tenho a tipo 3, que seria uma acidose sublarrenal distal com maturidade proximal, mas o exemplo básico é uma patologia chamada osteopetrose. Vamos comentar uma disfunção agora relacionada ao túbulo proximal. Lembrando que a acidose sublarrenal proximal isolada é muito rara. A maioria dos casos se acompanham por síndrome de Fanconi. Então, o túbulo proximal, vocês sabem que é responsável pela reabsorção da maioria dos elementos filtrados, né? 60% do sódio e da água, 80% a 90% do bicarbonato, praticamente todo aminoácido, glicose, 70% do cálcio, quase 65% do potássio, 20% a 30% do magnésio, 70% a 85% do sulfato, fosfato, proteínas de baixo peso molecular, entre outras funções. Bom, para avaliação e um perfil, pensando em distúrbio proximal, é muito comum a acidose metabólica não hiperclorêmica, e quando o paciente está sob acidemia, como o túbulo distal está preservado, o pH urinário ele ainda é ácido. E quando eu suplemento o álcool, aí ele se torna alcalino. Eu posso ter glicosúria com glicemia normal e aminoacidúria para pensar em um problema proximal. A hipofosfatemia com perda de fosfato urinário, com redução da reabsorção tubular de fósforo ou da taxa máxima de reabsorção corrigida pela taxa de filtração. Posso ter hipouricemia, já que o ácido úrico é reabsorvido no proximal, presença de proteínas de baixo peso molecular, entre outras manifestações. Aqui nós temos, então, o túbulo proximal. Na sua membrana apical, nós temos, então, a troca de sódio H+, a reabsorção de sódio acoplado à glicose, aminoácido, fosfato, ácido úrico, a aquaporina, que reabsorve água, a reabsorção paracelular pelas tais junchas de sódio, potássio, água e cloro, né? E eu tenho a participação de vários trocadores e cotransportadores importantes para esses mecanismos. Nós sabemos que no túbulo proximal a gente tem a reabsorção de 80% a 90% do bicarbonato filtrado. Quando eu tenho, então, disfunções nesses transportadores ou cotransportadores, seja de forma funcional ou
genética, então eu posso ter uma perda de bicarbonato tubular, no caso, uma acidose tubular renal. Posso ter uma maturidade funcional transitória em algumas crianças do NHE3, ou mutação do cotransportador sódio bicarbonato isomerase 1, que apresenta algumas manifestações oculares, dentárias e neurológicas. Posso ter, por exemplo, deficiência ou distúrbio da anidrase carbônica tipo 4 por drogas como acetazolamida, topiramato e assim por diante. Mas como a gente havia comentado, a maioria dos casos de disfunção proximal, elas cursam com síndrome de Fanconi, onde eu tenho disfunção generalizada na membrana apical do tubo proximal por vários mecanismos. E eu vou ter, então, perda desses elementos na urina, né? Desculpa, mas a dinâmica aqui não apareceu. Esses elementos eles têm que cair, né? Então, eu tenho perda de sódio, glicose, bicarbonato, fosfato e ácido úrico, né? E isso vai constituir a síndrome de Fanconi, onde eu tenho formas primárias e principalmente formas secundárias. Cistinose, galactosemia, mitocondriopatias, tirosinemia, glicogenose, doença de Wilson, doença de dente e assim por diante, né? A causa mais prevalente em pediatria atualmente é o uso de fosfamida em protocolos oncológicos, enquanto que, do ponto de vista de causa secundária por doenças de caráter genético, a cistinose é o principal exemplo. Bom, ainda em relação à acidose metabólica de anion gap normal, com hipocalemia ou potássio normal, nós temos a acidose renal distal tipo 1, que tem como característica o pH urinário alcalino na vigência de acidemia, o anion gap urinário positivo, e posso ter também, muito frequente, hipocitraturia, nefrocalcinose e urolitise. E o problema agora é no duto coletor. E o duto coletor, nós sabemos que é um sítio do túbulo renal importante para a acidificação urinária e reabsorção de bicarbonato pelas células intercaladas A. Eu reabsorvo sódio e secreto potássio também, mediada pela aldosterona nas células principais, e também reabsorção de água modulada pelo hormônio antidiurético, com receptor AVPR2 e aquaporina 2, também na célula principal. Bom, para pensar em distúrbio no duto coletor, eu posso ter, além de acidose metabólica de anion gap normal, agora o pH urinário alcalino, o anion gap urinário positivo na vigência de acidemia, posso ter hipocalemia com evidência de perda de potássio urinário, hipercalciúria, hipocitraltúria, cursando com nefrocalcinose, urolitíase, hiponatremia, como no pseudo-hipoaldosteronismo tipo 1, ou hipernatremia no diabetes insípidos nefrogênico, entre outras características. Em relação à acidose renal distal, eu tenho causas primárias, onde eu tenho envolvido de 5 a 6 genes, mas eu tenho várias causas secundárias, principalmente prevalentes em adultos. Nos reportando a célula intercalada, como comentamos, ela é importante para a acidificação da urina. E eu tenho a ação da hidrogênio ATPase jogando H+ para a urina, ao mesmo tempo que eu reabsorvo bicarbonato em troca com cloro, através de um trocador de ânion. Bom, à medida que eu secreto H+ para a urina, eu preciso de um tamponamento. Esse tamponamento pode ser feito pelo bicarbonato, ainda presente nesse setor, levando ao aumento da PCO2 urinária, ou acidez titulável, representada principalmente pelo fosfato, mas o principal tampão é o amônio, que vem da amônia secretada ao longo do tubo. Se eu tiver, então, distúrbios na hidrogênio ATPase, nos trocadores, entre outros fatores, então eu vou ter um impedimento dessa acidificação. Isso pode ser um processo transitório, mas eu posso ter distúrbios genéticos. Por exemplo, autossômico recessiva, com ou sem surdez ou início tardio, por mutações da hidrogênio ATPase. No trocador ânion bicarbonato, eu posso ter formas autossômicas recessivas, cursando ou não com anemia hemolítica, ou autossômica dominante, mais prevalentes
na adolescência ou em adultos jovens. Eu tenho fatores de transcrição recentemente evidenciados, como o WDR72 e o FOXO1, que vão também ter uma disfunção na hidrogênio ATPase e no trocador de ânion, apresentando muitas vezes algumas manifestações fenotípicas associadas. Como comentamos, em relação à acidificação urinária, uma ferramenta que a gente utiliza é o anion gap urinário, que seria uma estimativa indireta da excreção de amônio. Então, assim como existe a eletroneutralidade sérica, eu tenho também uma eletroneutralidade urinária. Então, eu tenho aqui exemplificado os cátions e ânions perfilados, e eu posso, eventualmente, por equivalência ou baixo valor quantitativo, suprimir alguns deles, de tal forma que a soma de sódio, potássio e amônio equivale ao cloro urinário. Como o amônio é o principal tampão, mas ele é difícil de dosagem laboratorial, a análise do sódio, potássio e do cloro pode me dar uma estimativa da presença ou não do anion gap. De tal forma que, sob acidemia, quando o cloro urinário é maior do que a soma de sódio e potássio, ou seja, o anion gap urinário é negativo, isso quer dizer que o amônio está presente, eu estou conseguindo acidificar adequadamente pelo duto coletor à urina. Se, sob acidemia, o cloro urinário é maior do que menor, desculpa, do que a soma de sódio e potássio, ou seja, o anion gap urinário é positivo, isso é uma estimativa que o amônio está ausente. Então, o anion gap urinário positivo sob acidemia, ele é um dado muito frequente que a gente utiliza na avaliação e investigação da acidose tubular renal distal. Essa disfunção, levando à acidose, leva a tamponamento ósseo com descalcificação, distúrbio da vitamina D, desmineralização. Eu tenho diminuição da atividade do IGF-1 pela acidose persistente, hipercatabolismo proteico, redução da cartilagem e da placa de crescimento, e junto com vômitos, poliúria, eu tenho déficit pontoestatural. Eu tenho baixa ingestão calórica pela poliúria e polidípsia, a hipocalemia crônica e hipocalcemia leva a manifestações, fraqueza muscular, e a acidose intracelular leva à hipercalciúria pelo tamponamento ósseo, né? E na vigência de acidose, o citrato precisa ser reabsorvido no tubo proximal para ir para o ciclo do ácido cítrico na mitocôndria, o ciclo de Krebs. Consequentemente, a hipocitratúria e a hipercalciúria são mecanismos, junto com a urina alcalina, de litogênese, levando, então, a maior prevalência de nefrocalcinose e urilitíase nesses pacientes. Bom, vamos ver o outro braço agora da acidose metabólica, onde eu tenho hipercalemia. Eu tenho, então, acidose tubular renal tipo 4, onde eu tenho ou deficiência ou resistência tubular à ação da aldosterona. Eu posso ter situações de hipovolemia, pseudo-hipoaldosteronismo tipo 1. Posso ter, na verdade, outro cenário de hipervolemia, o pseudo-hipoaldo tipo 2, chamado também síndrome de Gordon, onde eu tenho hipertensão arterial, renina aldosterona suprimida, e eu posso ter acidose renal distal hipercalêmica, por defeito voltagem dependente. A principal exemplo que a gente observa são neuropatias obstrutivas. Desse braço, nós vamos comentar, então, os quadros de pseudo-hipoaldosteronismo tipo 1 que cursam com hipovolemia. Eu tenho várias causas secundárias muito frequentes, principalmente na faixa dos adultos, né? E nessas situações, então, onde eu tenho acidose metabólica com hipercalemia e hipovolemia, então, o pseudo-hipoaldosteronismo tipo 1 tem um cenário principalmente em neonatos e lactentes. Muitas vezes é aquele neonato que volta depois de ter alta do berçário, em mau estado geral, vômitos, desidratação, sinais de choque, ou não estava ganhando peso, com uma hipercalemia grave que leva a manifestações
críticas e com risco de morte súbita, acidose metabólica, natriurese importante com hiponatremia, com renina e aldosterona elevada. Lembrando que eu posso ter algumas causas secundárias, como uropatia obstrutivas, refluxo vésico-ureteral ou mesmo pielonefrite neonatal. Bom, para a gente entender melhor o pseudo-hipoaldosteronismo, vamos lembrar a ação da aldosterona na célula principal do duto coletor. Então, eu tenho um receptor mineralocorticoide, uma sinalização no núcleo, e isso leva ao quê? Leva ao aumento da atividade do ENaC, dos canais de sódio, e um aumento da RONC, levando ao aumento da secreção de potássio, certo? Isso, então, leva a uma perda, a um aumento da reabsorção de sódio, uma perda de potássio. Como eu aumento a reabsorção de sódio e fica cloro na urina, isso aumenta a eletronegatividade do lúmen. Se eu tiver mutações do receptor mineralocorticoide, é o pseudo-hipoaldosteronismo tipo 1A, ou do ENaC, o pseudo-hipoaldosteronismo tipo 1B, o que nós vamos ter? Né? Apesar de eu ter a aldosterona, eu não vou ter essa resposta, eu vou ter uma resistência tubular. Então, eu vou ter uma perda de sódio urinário à medida que o ENaC não funciona, não vou ter secreção de potássio, vou ter hipercalemia, e como eu tenho uma natriurese importante, isso leva à hipovolemia, o que aumenta a produção de renina e aldosterona. O que acontece? Nessa situação, como aumenta diminui a eletronegatividade e a urina fica mais catiônica, isso impede a secreção de H+ pela hidrogênio ATPase, certo? E com isso eu tenho acidose metabólica associada nessa situação. O pseudo-hipoaldosteronismo tipo 1A, o receptor mineralocorticoide, autossômico dominante, em geral ele é transitório, e com a suplementação de sal melhora. Enquanto que o pseudo-hipoaldo 1B é uma forma sistêmica, eu posso ter outras manifestações, inclusive simulando fibrose cística, né? Essa situação, a suplementação de bicarbonato de sódio, em geral, é pela vida inteira. Muitas vezes, pacientes precisam de gastrostomia pela suplementação significativa de sal e bicarbonato. Bom, em relação à acidose, fechando, a gente tem aqui um fluxograma que resume esse quadro, né? Então, uma vez afastando causas de anion gap elevado, tendo anion gap normal, com perda primária de bicarbonato, afastando causas extra-renais, né? Sob acidemia, o pH urinário alcalino com anion gap urinário positivo, ou seja, não tenho amônio. Na presença de hipocalemia, se eu tiver perdas urinárias de glicose, aminoácido, fosfato, ácido úrico, sem resolução após a terapia alcalina, eu penso em cima de Fanconi. Se eu não tenho presente esses elementos na urina, eu vou pensar, então, na acidose sublarrenal tipo 1. Se houver hipercalemia, então eu vou pensar na acidose sublarrenal tipo 4, na vigência de hipovolemia, ou pseudo-hipoaldo tipo 1, que comentamos agora, na presença de hipervolemia e hipertensão, pseudo-hipoaldo tipo 2, que é acima de Gordon. Se o pH urinário ele é ácido, o anion gap urinário negativo, se houver as perdas urinárias daqueles elementos, então eu tenho a Fanconi, que é o mais prevalente, menos frequentemente, se eles estão presentes, eu tenho, então, acidose renal tipo 2 isolada. Muito bem, agora nós vamos, finalmente, ver o braço da alcalose metabólica, né? Levando esse perfil do equilíbrio ácido-básico eletrolíticos. Vale lembrar, então, que ela tem essa característica de ser salino-resistente com cloro urinário elevado. Então, além da síndrome de Barth e de Gitterman, eu posso ter as claudinopatias, a hipomagnesemia com hipercalciúria e nefrocalcinose familiar, que cursa, então, como o próprio nome diz, hipomagnesemia, a síndrome de Hélix, onde eu tenho algumas manifestações fenotípicas raras, e eu tenho aqui hipermagnesemia, a síndrome de Sesame, que é uma síndrome Gitterman-like,
onde eu tenho epilepsia, ataxia, surdez, hipomagnesemia. Acima de Liddle, onde eu tenho hipertensão arterial, ela é a imagem espelho do pseudo-hipoal do tipo 1, com supressão da renina e aldosterona, e eu tenho diferencial com algumas endocrinopatias, estenose de artéria renal e assim por diante. Eu tenho várias patologias de caráter, muitas vezes genético, mitocondrial, que podem ter uma apresentação Bartter ou Guttman-like. Vamos comentar acima de Bartter, onde eu tenho uma disfunção, principalmente agora na alça espessa ascendente de Henle, que, como vocês se lembram, é um segmento impermeável à água, um segmento diluidor, que é fundamental para a hipertonicidade da medula renal e para a concentração urinária. Eu reabsorvo cerca de 30% do cloreto de sódio filtrado, modulo a reabsorção de potássio, também tenho a reabsorção paracelular de cálcio e principalmente magnésio nesse sítio, entre outras funções. Bom, ácido de Bartter é uma patulopatia rara, com uma ampla variedade fenotípica. E além de alcalose metabólica, hipocalemia e hipocloremia, eu tenho a renina e a aldosterona elevadas, com perda de cloro e potássio urinário. Existem 5 tipos, sendo que a quarta pode ser classificada em 4A e 4B. Eu posso ter grande parte delas uma forma antinatal, excetuando em geral a classe 3, cursando com polidrâmio, prematuridade, onde eu tenho perda massiva de sal e água, com inabilidade de concentrar a urina. Posso ter hipercalciúria e nefrocalcinose. E o Bartter natal pode ser já estabelecido pela presença de polidrâmio, que é uma característica importante nesses pacientes. Pilamente prostaglandina, posso ter febre, vômitos, diarreia. Alguns pacientes podem ter uma faces típicas. Dependendo do genótipo, posso ter surdez neurosensorial, hipomagnesemia, atraso neuropsicomotor, entre outras manifestações. Bom, aqui então nós temos a alça espessa ascendente em L, a membrana apical luminal. Lembre que eu tenho aqui a reabsorção de sódio, potássio e 2-cloros, através da NKCC2. O sódio, então, é reabsorvido pela sódio-potássio ATPase, que é importante para a tonicidade medular, que é importante para o ADH agir no duto coletor. Sem tonicidade, apesar de aquaporina 2, eu não vou ter efetivamente uma reabsorção de água. O cloro, ele é reabsorvido por canais de cloro, como ClCKB ou ClCKA, que precisam de uma proteína acoplada chamada bartina, né? Enquanto que o potássio ele é reciclado para o lúmen tubular. Como eu tenho reabsorção de sódio para o capilar peritubular e secreção de potássio para o lúmen, eu tenho uma diferença de potencial, né? Reabsorção de cloro, desculpe. Então, o capilar, ele e a célula, ele é mais eletronegativo. E isso facilita a reabsorção paracelular de sódio, cálcio e magnésio. Para a gente especular assim, de Bartter, vamos imaginar que a gente tem um tumor produtor de furosemida. O que aconteceria? Né? Como eu inibo a sódio, potássio, 2-cloros, eu vou perder sódio, potássio, cloro, né? Além de perder água, e vou perder também, pela redução da diferença de potencial, cálcio e magnésio. Tudo que o furosemida dá, um efeito aquarético, hipercalciúria, hipermagnesiúria. E esses cotransportadores que estão presentes nesses locais específicos, né, vão caracterizar os vários tipos de síndrome de Bartter, alguns com características e fenótipos mais prevalentes, dependendo de expressões que podem apresentar também em nível do organismo. Muito bem, como eu tenho essa perda massiva na alça espessa acidente em M, o que acontece? Na célula intercalada A, pela perda de sódio, entre outros elementos, eu vou ter
uma tentativa do néfron distal em reabsorver esse sódio, que é vital para o organismo. Isso vai levar a um aumento da ativação da renina e da aldosterona. A aldosterona, agora na célula principal, troca sódio com potássio. Eu vou acentuar a perda de potássio, eu vou ter hipocalemia. E como vocês sabem, a aldosterona e o aumento do cloro na urina, pela eletronegatividade elevada, levam ao aumento da atividade da hidrogênio ATPase. Consequentemente, como eu vou perder H+, eu vou reabsorver mais bicarbonato. E eu vou levar a alcalose metabólica. O cloro urinário aqui é elevado, assim como a fração de excreção de cloro. Só dar volume não vai resolver o problema. Então, é salino resistente. E o outro exemplo que nós vamos comentar é a síndrome de Gittermann, que agora a disfunção primária, pessoal, é no túbulo distal. Lembrando que o túbulo distal reabsorve de 5 a 10% do cloreto de sódio filtrado e também regula a reabsorção de cálcio, 5% pelo TRPV5 e 5 a 10% do magnésio pelo TRPM6. Bom, o Gittermann provavelmente é a tubulopatia hereditária mais prevalente e ela é muito mais frequente no adulto jovem. Muitas vezes é o nefro de adulto que vai vivenciar mais essa tubulopatia. E além de alcalose metabólica, hipocalêmica e hipoclorêmica, esses pacientes têm avidez ao sal, sede, a renina e a aldosterona são elevadas. Entretanto, a habilidade de concentração urinária não é habitualmente afetada, e a perda de sal e água ela é menor quando comparada ao Barter. Duas características são importantes, mas nem sempre estão presentes inicialmente, que são a hipomagnesemia, uma fração de excreção de magnésio elevado, e a hipocalciúria. E há uma grande variedade fenotípica nos pacientes com Bartter. Eu posso ter fraqueza muscular, cãibras, espasmo carpopedal, entre outras manifestações consequentes à hipomagnesemia principalmente. Bom, como comentamos, nós estamos agora no túbulo distal. E na membrana apical eu tenho a reabsorção sódio-cloro pelo cotransportador sódio-cloro tiazídico sensível, e aqui exemplificados o TRPV5, que reabsorve cálcio, e o TRPM6, que reabsorve magnésio. Pois bem, para a gente simular um Gittermann, vamos imaginar agora, em vez de furosemida, que eu tenho um tumor produtor de tiazídico, certo? Hidroclorotiazida, onde eu vou inibir a reabsorção sódio-cloro. Então, o mecanismo proposto é que essa situação leva a uma redução da atividade do canal de cloro na membrana basolateral. Isso aumenta a eletronegatividade do lumen, aumentando a polarização da membrana celular, e isso levaria a um aumento da atividade do TRPV5. Consequentemente, isso levaria à hipocalciúria. Por mecanismos não bem compreendidos, existe um down-regulation do TRPM6, levando à perda de magnésio, levando então à hipomagnesemia. A perda de sódio e cloro pode levar à hipovolemia, aumentando a reabsorção também de cálcio no túbulo proximal, condicionando também a hipocalciúria. Bom, como eu tenho um problema no tubo distal, isso vai repercutir no segmento posterior, que é o duto coletor. Então, essa perda de sódio, né, leva ao aumento da atividade do ENaC, sobra mais cloro, né, aumenta a eletronegatividade do lumen, né, consequentemente, eu vou secretar mais potássio, levando à hipocalemia, a hipovolemia leva à ativação do sistema renina-angiotensina e aldosterona, que estão elevados, e como existe esse aumento, né, da eletronegatividade do lumen, perdão, existe um aumento da atividade da hidrogênio ATPase. Consequentemente, existe um aumento da reabsorção de bicarbonato, levando então à alcalose metabólica hipocalêmica, hipomagnesemia e hipocalciúria, que são marcos e perfis significativos do diagnóstico da síndrome de Gittermann. Bom, e finalmente,
nós temos outros distúrbios tubulares de regulação eletrolítica específicos. Distúrbios da água e do sódio, distúrbios do fosfato, do cálcio, magnésio, ácido úrico, entre outros, que pelo tempo aqui a gente não vai abordar. Lembrando dos distúrbios da água e do sódio, diabetes insípidos nefrogênico, CIAD, a símonefrogênica diante de diurese inapropriada, os diversos tipos de raquitismos hipofosfatêmicos e calciopênicos, turbopatias hereditárias associadas à hipomagnesemia, entre outros distúrbios metabólicos raros que nós precisaríamos de mais umas 3 aulas para comentar essas tubulopatias. Então, como mensagens finais, né, eu queria ressaltar que os tubos são fundamentais para a manutenção da homeostase em nosso organismo, participam através de reabsorção e secreção do ajuste final da excreção de vários solutos do volume urinário e são importantes, como comentamos, para o equilíbrio ácido básico eletrolítico, entre outras funções do organismo. As tubulopatias primárias, elas têm manifestações heterogêneas e inespecíficas. 190 metros. E além da história clínica e das ferramentas de investigação e diagnóstico, então, nós podemos lançar mão do perfil de apresentação, vamos dizer assim, dominante do equilíbrio ácido básico e de eletrólitos, além da presença de avaliação da volemia, de hipertensão arterial e análise dos eletrólitos na racionalidade do principal sítio tubular envolvido. Cálculos derivativos e biomarcadores específicos são de utilidade na complementação diagnóstica. Como dissemos, o estudo genético é fundamental, sendo decisivo no diagnóstico final, e por se tratar de patologias raras, complexas, de diagnóstico difícil, laborioso, consideramos a importância da referência e condução diagnóstico-terapêutica a serviços e equipes multiprofissionais especializadas para a condução adequada e acompanhamento desses pacientes. Bom, pessoal, eu agradeço a atenção e fico à disposição para conversar com vocês. Bom, muito obrigada, doutor Oberes, pela apresentação. É o assunto árido que a gente precisa assistir pelo menos umas 20 vezes ainda essa aula para poder compreender um pouquinho mais, né? É um assunto difícil, mas o senhor apresentou de uma forma, você apresentou de uma forma que dá para a gente começar a ter uma ideia, né, principalmente do que se ouve por aí. Não é uma doença, não são doenças que aparecem no dia a dia, então acho que a gente tem que ouvir mais vezes, vai estar disponibilizado, mas eu agradeço muito pela sua didática, pela sua forma de apresentação, e eu vou passar aqui que a doutora Paula tem uma pergunta para lhe fazer. Oi, doutor Oberes, como sempre, muito boa a sua aula. Eu sou suspeita, assisto essa aula desde o meu R1 da pediatria e gosto de assistir sempre, e toda vez a gente aprende mais um pouco. A minha pergunta, doutor, é como o senhor está mais incluído nesses hospitais quaternários, que está ligado mesmo com as tubulopatias, a gente observou esse aumento dos genes mesmo, como o senhor citou na aula, mais de 50 genes aí nos testes genéticos. Tem algum teste genético agora que já está mais acessível para a saúde pública em si? Ou mesmo ainda a gente ainda fica com os testes particulares que as famílias têm que desembolsar? Infelizmente, esse é um desafio, não só nas tubulopatias, mas também nas glomerulopatias e erros inatos do metabolismo, né? Existe alguns laboratórios que facilitam, mediante algumas apresentações, né, por exemplo, neurológicas, né, uma facilitação no estudo genético, né, e muitas vezes a gente precisa do apoio do geneticista, porque às vezes pode ser, por exemplo, o sequenciamento completo do exoma pode não ser melhor. Eu tenho que fazer uma análise mais específica, principalmente quando eu tenho algumas manifestações fenotípicas específicas, né? Mas algumas vezes, junto com o pessoal da neurologia, né, ou da endócrino, a gente pode ter uma facilitação, uma brecha no sentido de ter um apoio na avaliação do estudo genético, né? Eventualmente, a APAE
através de alguns estudos de tandem, também podem auxiliar nessa realização de exames. Mas eu digo para você, Paulo, Maria Alice, que esse é um desafio que a gente tem também nos hospitais públicos, né? Algumas vezes ou fazemos uma vaquinha, ou a gente sensibiliza isso, muitas vezes os familiares, ou a gente sensibiliza alguns familiares, né? No consultório particular, confesso que isso é mais fácil, né? Certo? Né? Até porque esses exames baratearam muito, certo? Alguns laboratórios competem entre si, então, não que seja barato, mas estão abaixo da faixa de R$ 5.000, alguns até R$ 3.000, né? Então, mas antes era 20, R$ 30.000 para você realizar esses exames, né? Mas, infelizmente, essa é uma chamada para todas as áreas, não só da nefrologia e da tubulopatia e da glomerulopatia, principalmente, na síndrome nefrótica, né? Principalmente córtico existente, mas em outras áreas da medicina e da clínica, né? Obrigada, doutor. Nada, imagina. Parabéns, Alberes, Horácio Ramalho. Muito boa a sua aula, complexa, mas muito didática. E eu queria saber, fazer duas perguntas. Primeiro, a adesão à ingesta de álcools nessas pacientes ao longo do tempo, 20, 30 anos, como é que é a tua experiência nessas tubulopatia que necessitam essas ingestas de álcools? Em segundo lugar, hoje é quase que costumeiro, assim, é difícil não pegar um paciente hoje, mas mais na clínica adulta, que não tome magnésio, não tome vitamina D, e isso tem atrapalhado, e tem surgido tubulopatias. E também a terceira, como é que você vê o uso intensivo de empaglifosina, glifosinas, se isso está trazendo já alguma coisa no manuseio do túbulo, porque a gente não sabe bem ainda o mecanismo de ação deles. Muito obrigado pela aula. Eu que agradeço, Horácio. Bom, deixa eu ver se eu consigo relembrar todas as questões. A primeira é em relação ao uso de álcool, certo? Esse é um desafio, principalmente em neonatos e crianças pequenas, né? Porque a gente tem o bicarbonato, a gente tem o citrato, principalmente, com várias formulações, citrato de potássio ou solução de Scholl, ou outras soluções similares a policitra, bicitra e assim por diante. Tem várias formulações, né? E algumas vezes eu posso ter intolerância a esses álcools. Não só o bicarbonato, que pode dar desconforto, alteração do pH gástrico, como também ao citrato, que infelizmente, quando não está em cápsula, ele tem o potencial de levar à irritação gástrica, né? Então, depende. Tem pacientes que vai muito bem a oferta de álcool, mas alguns eles têm intolerância ou ao bicarbonato e alguns têm intolerância ao citrato. A gente aprendeu que quando a gente dá citrato nessas crianças pequenas, eu tenho que dar um protetor gástrico, certo? Tá? Se eu não usar o inibidor H2, esses pacientes não vão tolerar. E isso eu aprendi quando eu era R3, quase 40 anos, certo? Um caso de Bartter, que foi um dos primeiros que a gente fez diagnóstico, e que teve que ficar internado uns 2, 3 meses por uma úlcera perfurante, por causa do uso de inibidor de prostaglandina, certo? Tá? Então, essa intolerância, ela é um fator complicador na condução e na progressão da terapêutica, certo? Então, às vezes a gente usa um bicarbonato mais diluído, tem várias apresentações que não a 8,4% ou 10%, a gente fraciona mais, então a gente tenta, junto com os familiares, tentar achar uma forma para melhorar essa tolerância e melhorar a posologia. Lembrando que cada caso tem que ser individualizado e feito uma titulação tentando o bicarbonato alvo desejado,
certo? Horácio, a sua segunda pergunta foi sobre o magnésio. Você pode repetir, por favor? A segunda é sobre o uso intensivo de hoje na medicina, da overtreatment, de magnésio, cálcio, vitamina D. É difícil quase você não pegar pacientes que não utilizem uma dessas suplementações, a maioria das vezes não necessárias e inadequadas. Isso tem trazido alterações tubulares? Você tem visto alguma coisa? Tá bom. Horácio, a minha atuação básica é em nefrologia pediátrica, tá? Eu até fiz nefrologia de adulto, tá? Meu orientador, você deve ter tido conhecido, foi o Nestor Schor. E eu fiz clínica de adulto, eu era um pediatra que fiz nefropediatria, eu quis um desafio, e eu fiz nefroclínica depois. Mas a minha atuação básica, depois disso, e há mais de 30 anos, é em nefrologia pediátrica, onde a gente não vê essa questão, como a gente vê esse boom, vamos dizer assim, natural ou por tanto uma pressão mercadológica como de redes sociais, né? De nutricionistas, entre aspas, ou influencers, no sentido de melhorar não só o estado de saúde, entre aspas, como também aspectos nutricionais de atividade esportiva, nessa suplementação que você comentou, né? Do ponto de vista de magnésio e cálcio, isso não é significativo em pediatria, mas vitamina D, sim. A gente viu alguns casos de intoxicação por vitamina D, principalmente porque o recém-nascido lactente, ele faz suplementação de vitamina D, certo? E alguns pediatras tiveram uma moda, principalmente na pandemia, em vez de usar formulações clássicas, usar formulações manipuladas em laboratórios. E o que acontece? Eu tenho um grande risco de erro desses laboratórios. Então, às vezes, a dose de vitamina D é suprafisiológica 10, 30 vezes. A gente já viu mais de um caso de intoxicação por vitamina D, onde houve disfunção renal, tivemos que internar, adotar medidas para hipercalcemia e assim por diante, certo? Mas eu considero, vamos dizer assim, não por vivência, que essa suplementação, ela realmente está, a grande maioria, fora de questão e não tem o porquê eu suplementar necessariamente em todos os pacientes magnésio, cálcio, vitamina D, certo? A sua terceira questão é sobre o uso das glifosinas em geral, é isso, né? Certo? Olha, embora as glifosinas, né, os inibidores de SGLT2, certo? Os inibidores de endotelina, entre outros, sejam perspectivas promissoras, né, em nefrologia, né? Em geral, começa no nefro de adulto. Depois eu tenho, então, a pediatria atuando nesse sentido, né? Eu desconheço, assim, essa ação de glifosina específica em tubulopatias, certo? Né? A gente sabe que em glomerulopatias, nefropatia por IgA, entre outras doenças, isso é uma perspectiva e está sendo um diferencial na evolução, certo? Tá? Mas em tubulopatia, particularmente, eu desconheço uma associação de benefício no momento, não que a gente não possa ter algum ensaio nesse sentido, né? Lembrando que as tubulopatias são raras, são principalmente em pediatria, né? Então, a realização de estudos clínicos randomizados prospectivos também devem ser difíceis de serem realizados. Obrigado, Alves. Imagina. Bom, não sei se o doutor Fernando parece que está querendo, Fernando Errara, que é o nefropediatra aqui de Rio Preto, né? Acho que ele está querendo fazer uma pergunta também, Fernando. Oi, Fala, Fernando. doutor Obres, tudo bem? Tudo bem? Tudo Quanto bem, tempo? cara? Isso aí. Tudo jóia. Doutor Obres, deixa eu Legal. te perguntar uma coisa. Na pediatria, a gente tem um costume já consolidado de investigar os casos de nefrolitíase com toda a investigação metabólica que
que até já foi bem citada durante a aula. Você acha que na população adulta tem que extrapolar, todo mundo de adulto deveria pedir todos os exames de investigação metabólica sérica e urinária para os casos de nefrolitíase? Uhum, sim. Então, eu acho que o nefrologista ele tem que ter um grau de suspensão para, em termos de investigação de urolitise, pensar numa possível acidose sublarrenal distal, entre outras tubulopatias que podem dar cálculo renal e nefrocalcinose, né? É, então, eu tenho, por exemplo, a cistinúria eu posso considerar uma tubulopatia, por exemplo, certo? Né? A gente sabe que alterações de distúrbios do fluxo miccional, uropatias obstrutivas, infecções, e principalmente os distúrbios metabólicos, né, como a hipercalciúria, hipericosúria, hipocitratúria, entre outros mecanismos primários, são causas importantes de urolitise e nefrocalcinose. Mas estima-se alguns trabalhos mais antigos que até 5% dos casos de urolitias em adultos o são por acidose sublarrenal distal. E eu acho que a gente tem que ter essa investigação, né? Principalmente quando tem um caráter familiar, quando eu tenho acidose metabólica associada, né? Com hipercloremia, quando eu tenho hipercalciúria e hipocitratúria. Eu tenho que ter um grau de suspeição no sentido de eu avaliar se eu não posso ter uma acidose sublarrenal distal, mesmo que não seja completa, incompleta associada. Sim, eu acho que é importante, então, eu pensar nessa possibilidade no campo de nefrologia de adulto, como em pediatria também. Muito obrigado. É porque tem casos de familiares que a família toda tem urolitise, né? E aí chega Sim, criança para a gente com urolitise também. E para sim, a sim. gente investigar a parte urinária, fazer os cálculos da amostra isolada de urina, a gente perde sensibilidade e especificidade, né? Com relação ao adulto que pode fazer urina de 24 horas com, com mais facilidade, né? Então, às vezes, eu Sim. me encaminho para o pessoal da nefroadulto para eles investigarem o cálculo nos pais, para Aham. facilitar na minha Ah, claro. investigação aqui. Sim, é claro. Às vezes a análise dos familiares pode auxiliar nesse sentido, mas a avaliação dos elementos urinários e amostra isolada é o que a gente tem em pediatria, né? Certo? Algumas vezes a gente tem que fazer mais de uma amostra para a gente consolidar esses aspectos, já que a gente não tem, a gente tem a dificuldade na coleta e obtenção da urina de 24 horas. Tá certo. Obrigado. Eu não sei se tem mais alguém aí online ou aqui presencial que quer fazer alguma pergunta. Acho que o doutor Eduardo. Oi, Você está mudo, Eduardo. Não estou ouvindo. oi, consegue me escutar? Tá, estamos ouvindo. Oi, bom dia, doutor Oberes, mais uma vez, parabéns, sempre brilhantes as apresentações. Queria perguntar de uma situação muito peculiar, mas que também pensando em medicamentos novos, se pensando no pseudo-hipoaldo tipo 1 na forma recessiva, que cursa com perda de função do ENaC, se você enxerga uma perspectiva futura de uma talvez boa indicação do zircônio para esse tipo de paciente que costuma fazer acidose grave, hiponatremia e hipercalemia bastante pronunciadas. Uhum, sim. Bom, obrigado, Eduardo. A gente se conversou nesse final de semana, certo? Nos encontramos. E, olha, o pseudo-hipoaldo tipo 1B, né? Então, a mutação do ENaC é, como você disse, é uma forma grave, certo? E esses pacientes, habitualmente, precisam, no período neonatal lactente, muitas vezes de gastrostomia, porque a quantidade de oferta de sódio ou bicarbonato é importante. Eu acompanho alguns pacientes e mesmo na adolescência, eles precisam ainda da gastrostomia, certo? Algumas vezes bomba de fusão inicialmente, etc, né? O fato é que é o seguinte, embora a hipercalemia seja o problema principal na apresentação inicial, né? À medida que você oferece volume, sódio, bicarbonato, a minha experiência é que eu consigo controlar o potássio. E eu não preciso mais de quelantes de potássio, certo? Tá? Acho que numa fase inicial, na emergência, sem dúvida, até esses pacientes podem ir até para diálise, certo? Tá? Dependendo da apresentação, né?
Mas a nossa experiência, à medida que você corrige a acidose metabólica, certo? E oferece individualmente a oferta de sódio e bicarbonato, eu consigo controlar o potássio. E aí eu não preciso mais de quelante de potássio, certo? Então, eu acho que pode ser uma perspectiva, eventualmente, numa fase aguda, certo? Mas a médio e longo prazo, a nossa experiência não sugere essa necessidade. Não sei se você tem uma experiência diferente, claro, né? Não, a pergunta era mais na fase aguda, porque às vezes essas Sim, crianças realmente na época do diagnóstico, às vezes chegam com potássio de 10, 9, verdade. valores extremamente Sim, elevados, mas no período do sim, diagnóstico. Com o passar do tempo, realmente a tendência é a um controle melhor. sim. Não, eu acho que, veja bem, nós ainda estamos adquirindo experiência, certo? Com esse quelante, né? Certo? Ainda estamos caminhando, né? Mas eu acho que é uma perspectiva para todos os cenários de hipercalemia aguda, principalmente em pediatria, com certeza. Então, eu acho que, pelo jeito, não tem mais perguntas. Doutor Oberes, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite, né? Esse desafio de falar aqui à distância conosco, mas eu acho que foi extremamente produtivo, extremamente. O senhor tem uma didática assim fantástica. Eu acho que a gente vai ficar como lição de casa, assistir mais algumas vezes, né? Porque é algo que nós temos que estar sempre em mente. Acho que é uma coisa que a gente não pensa no dia a dia, porque não é da nossa alçada, principalmente o adulto aqui, né? E a gente fica mais no livro mesmo, né? Então, acho que foi excelente a apresentação. Muito obrigada mais uma vez. Eu acho que nos encontraríamos brevemente nesses congressos, nesses simpósios de doenças raras, né? Mais uma vez. Mas muito obrigada. Eu que agradeço, Maria Alice, Paula, doutor Horácio e todos os presentes. Eu fico à disposição. Um grande abraço para vocês. E eu quero dizer que eu também tenho que estudar tubulopatia toda hora, não é fácil, não. Muito obrigada. Tchau. Mais uma vez. Tchau, tudo de Obrigada. bom. Obrigado, tchau.